Ô, Vera e Débora, por falar no ministro Fachin, representantes da Ordem dos Advogados do Brasil foram procurar o Fachin para falar sobre aquele pedido para o encerramento do inquérito das fake news. A gente vai a Brasília, as informações com a Samantha Klein. Oi, Samantha, boa noite de novo. Oi, Carol, Débora, Vera. Essa reunião começa logo mais, ali pelas 7h30 da noite. O presidente do Conselho Federal da OAB, Beto Simonetti, e os presidentes das seccionais da Ordem dos Advogados do Brasil têm essa reunião, portanto, com o presidente Edson Fachin, querem tratar do inquérito das fake news que completa 7 anos nesta semana. O que eles pedem? O arquivamento da ação. Críticas essas que começaram ainda no final de fevereiro, pelo menos oficialmente, ainda que já se falasse há muito tempo que esse inquérito passou da hora de ser encerrado, segundo os especialistas. E nesse ofício de fevereiro, a OAB escreve o seguinte: que há uma extrema preocupação institucional com a permanência e conformação jurídica de investigações de longa duração, em especial o inquérito das fake news. O reforço para o pedido de fim dessa investigação ganhou um novo fôlego quando o ministro Alexandre de Moraes determinou aquela investigação contra 3 servidores da Receita Federal por suposto vazamento de dados de ministros da Corte e também dos seus familiares, e aí entra o contexto desse contrato e questões fiscais da advogada Viviane Barsi de Moraes. O inquérito das fake news foi aberto lá em 2019 por ordem do então presidente do Supremo, Dias Toffoli, e de ofício ele determinou então como relator o ministro Alexandre de Moraes. Um outro tópico que também deve ser abordado nesse encontro é que a ordem vai pedir o acesso integral ao inquérito sobre o Banco Master no âmbito do STF. Esse pedido vai ser feito ao ministro André Mendonça, que é relator do caso. Inclusive, essa manifestação foi feita na sessão ordinária do Conselho do Pleno da OAB nessa segunda-feira. Com vocês. Obrigada, Samantha. Virou realmente o inquérito do fim do mundo, né, gente? Depois de quase 7 anos aberto, né? Acaba o mundo e ele não acaba. É um inquérito sem fim do mundo. Só trazendo uma rápida, memória desse inquérito, ele foi criado em 2019, a gente está falando do inquérito 4.781. Em março de 2019, o presidente era o Toffoli. Ele designou Alexandre de Moraes de ofício, sem passar pelo tradicional sorteio, para investigar notícias fraudulentas, denunciações caluniosas e ameaças contra integrantes do STF e seus familiares. Se embasou no regimento interno, foi amplamente questionado, inclusive pela Procuradora-Geral da República de então, Procuradora Raquel Dodge, mas ainda assim foi validado por 10-1 pelo plenário do Supremo. E desde então ele passou a sofrer mutações, tipo o vírus da Covid, assim, que vai sofrendo mutações, e isso vai tornando mais difícil de debelar. Ele passou a incorporar a tese de que havia uma existência de redes organizadas de desinformação e, com isso, teve como alvo empresários, parlamentares, influenciadores digitais. Foi mandado que tirasse páginas do ar, perfis, etc. Depois, lá em 2021, passou a investigar uma coisa mais ampla num guarda-chuva de ataques à democracia. E aí, incitação a fechamento do Supremo, ameaças a ministro, todos os atos antidemocráticos começaram a ficar nesse guarda-chuva. Depois ele foi gerando inquéritos ligados a ele, né, como ramificações dele. Então, inquérito 4828, um inquérito das milícias digitais, financiamento de desinformação, o inquérito do 8 de janeiro, todos eles ligados a ele. E, mais recentemente, essa investigação sobre vazamentos da Receita também foi no bojo desse inquérito. Então, realmente, ele virou uma investigação bombril na qual cabe qualquer coisa, toda e qualquer coisa. É muito inusual isso. É um super trunfo que tem na mão do ministro Alexandre de Moraes, sem data para terminar. E eu acho muito estranho que isso não seja nem discutido, que o Ministério Público não questione mais
a perpetuação desse inquérito. Ele que questionou lá atrás e depois se calou sobre o fato dele nunca se encerrar. Então, é um instrumento muito inusual, muito poderoso e que não tem data para terminar. Faz todo sentido a reclamação da OAB.